pastora Suzy, e é incrível que essa é o pastor, é o marido da senhora, o pastor Flávio. É isso mesmo, já sei o nome dele, porque a gente vai convidar uma pessoa, né, pastora Ravena? A gente tá ali, mas é incrível isso, vários tópicos que a senhora citou aqui, a gente poderia ficar falando horas de qualquer um, porque todos foram extremamente relevantes, mas 9 anos longe de uma rede social, eu acredito que esse tempo investido nos filhos, eu vejo, eu acompanho no Instagram da senhora, eu vendo o mais velho, né, que teve na igreja, dando uma conferência. Gente, isso é absurdo, né? Com 21 anos. E tudo. Agora, mas como assim, fala um pouco da maternidade para nós, porque hoje nós vemos uma era do empoderamento. Hoje uma mulher, ou um homem, uma pessoa ficar 9 anos longe de uma rede social, acho que é a pior coisa que você vai pedir para uma pessoa hoje em dia, né? E acaba que o mundo, a tecnologia, podemos citar N fatores, meio que tem ensinado ou deformado um pouco acerca da maternidade. Como foi isso que a senhora citou alguns minutos atrás? O seguinte, fala, cara, eu era muito ativista e chegou um tempo da minha vida que eu fui para dentro de casa. Como é que foi sair desse local de ativismo? Não era que talvez era um lugar ruim, mas por um momento pedia para a pastora Suzy ser só a esposa do pastor Flávio, ser só a mãe das crianças. Como é que foi isso? Fala um pouquinho para nós. Então, eu acho esse assunto assim incrível e tão extenso, porque eu acredito que eu não vou falar nem o mundo, porque assim, a nossa linguagem é muito para a igreja, né? Sejamos claros sobre isso. É como o Senhor, quando traz a palavra dele, a correção era para a casa de Israel, a mensagem era para a casa de Israel. Então, assim, eu acho isso tão ainda tenso na igreja, um lado assim, fica em casa, e o outro lado empoderamento, assim. É tão loucura se lutar por empoderamento quando você olha toda a história do feminismo desde 60, década de 60, 50, a loucura de todas essas mulheres que vieram desse lugar e não conhecem o contexto histórico. Assim, como se fosse um peso assim, sabe, o tempo que você teve assim que parar e ser assim, só a esposa do pastor. Gente, isso não é só você porque não é sobre fazer papéis individuais, vocês são um. É sobre reconhecer a estação. Essa estação, ela me demanda eu estar focada na minha casa. Essa estação me demanda eu estar do lado do meu esposo. Essa estação me demanda eu dar qualidade de tempo para o meu filho. Sim. Então, cada estação, a nossa vida é de ciclo. Quando você olha Salmos 23, até no contexto hebraico, fala, o Senhor me leva a ciclos e ciclos de justiça. Quando fala em pastos verdejantes, né? A nossa vida é feita de ciclos. E cada ciclo você vai estar inserido num lugar. A maternidade é algo mais divino que possa existir. Sim. A maioria dos lugares que eu chego, eu tive problema para gerar, eu tive 4 gestação, uma delas foi ectópica, foi gerada nas trompas, e houve um aborto espontâneo e o feto já estava morto dentro da trompa. Sim. Então eu tirei. Então, assim, a palavra dos médicos é que eu ia ter que ter uma gestação, uma inseminação artificial. E o senhor falou assim, não, eu vou te dar filhos. E eu tive 3 filhos, aí veio o Gabriel anunciar que vinha outros, né? Uau. Então, assim, há tantas mulheres que falam assim, olha para mim, eu quero ficar grávida. A Érica até acompanhou essa semana, eu estava orando para a mulher. A primeira oração minha não é sobre o Senhor, sabe, colocar as mãos para que o ventre dela seja fértil. A minha primeira oração, o Senhor traz uma mentalidade, uma mudança, uma metanoia de mente. Porque não é sobre só você gerar, é sobre você ser mãe, ainda que você não tenha um filho. Meu Deus. Porque você vai ser mãe de filhos que são seus e filhos de filhos que não são seus. Então você tem que reconhecer os ciclos e tem que entender a maternidade, porque não é só, as pessoas olham para isso assim, eu tenho que ficar em casa, as coisas estão acontecendo. Gente, isso é maravilhoso, tem mulheres que choram para ser mãe. Pra ser mãe. Um dia, muitas dessas mulheres que reclamam de estar em casa, já choraram para ser mãe. Ok, hoje você é mãe, reconheça esse tempo, isso é grandioso. É uma riqueza. As pessoas estudam tanto sobre Spurgeon. Quem foi a mãe de Charles Spurgeon? Susan Spurgeon. Essa mulher orava intencionalmente.
sabe, o seu avental, sabe, a história de Susan Spurgeon fala que o avental dela era tecido e molhado em lágrimas o tempo todo pelas suas orações. Meu Deus. Então, para mim, por isso que eu não olho isso assim, isso para mim não é, sabe, eu não consigo olhar isso nada como um peso, olha, esse tempo é o tempo de casa. Não, gente, é sobre o que você está gerando. Eu não tô dando tempo. Não, eu estou investindo qualidade, porque, gente, eu quero que o Gabriel seja assim, uma resposta para a Inglaterra. Sim. Eu quero que o Arthur seja uma resposta para a Inglaterra. Eu quero que a Júlia seja uma resposta para a Europa. Então, assim, eu preciso investir tempo nela. Eu preciso dar tudo, o meu melhor para ela. Sim. Eu quero que o meu esposo seja um exemplo sacerdotal. Então, assim, estar ali do lado dele, não, agora você está do lado do seu esposo, é um tempo dele estar visível, você não está visível. Não, a minha casa toda é uma. Igual você falou, Sus, fala de você assim, fala de mim. Assim, a minha casa. Você vai olhar para mim, você vai ver minha casa. Sim. Você vai olhar para o meu esposo, você vai ver minha casa. Quem olha para o Gabriel vai lembrar dos pais dele. Sim. Não tem quando você olha uma criança e você fala assim, nossa, aquele menino é filho do fulano. Não tem? É Sim. filho do fulano. Se aquela criança faz bagunça, nossa, é filho do fulano. Sim. Não é isso? Os pais, a referência... A referência é os pais, entende? E se aquela criança também faz algo incrível, grandioso, é filho de ciclano. Sim. Então, assim, sabe, é igual quando olhavam Jesus, olha lá, viu, é o filho do Zé. Não acredito que é o filho do carpinteiro que Yeshua. Sabe, então, assim, é sobre nós como filhos de Deus, e é sobre nossos filhos as pessoas olharem, elas sempre vão olhar e falar assim, uau, é filho do Flávio e da Suzy. Sim. Então, assim, aonde eles forem, eles vão levar a nossa identidade. Isso. Então, eu estou investindo tempo não só na maternidade, eu estou investindo tempo na minha identidade, no meu legado. O que está ali não é, assim, só a maternidade. É todo um legado. Quando Susan Spurgeon investia tempo em Charles Spurgeon, ou em não só nele, porque ela foi mãe de filhos que não eram dela, ela investiu oração e investiu lágrimas. O legado dela ecoou para Charles Spurgeon. E do Charles Spurgeon ecoou para outras pessoas. Então, assim, é o seu legado que ecoa. Quando Ana estava chorando por causa de um filho diante do templo, a oração dela deixou de ser egoísta. Dai-me filho, eu quero um filho, porque Eucana está esfregando um filho na minha cara, eu quero um filho. Ela mudou ali algo no mundo espiritual e falou assim, Senhor, me dá um filho que eu dou ele para o Senhor. Meu Deus. Ela deixou de gerar para o ventre e falou assim, eu vou gerar para o reino. Ela entregou para o reino. A grande questão é, uma vez por ano, a Bíblia fala que Ana tecia a estola sacerdotal de Samuel. Ela precisava de tempo ou não precisava? Precisava. Precisava. Tecer uma estola sacerdotal precisava de tempo. Ela precisava de dedicação. Todo ano ela ia lá, na mudança de círculo de Samuel, lembrar quem Samuel era. Meu Deus. Ele estava lá dentro daquele santuário, ele estava lá sendo treinado, até por um sacerdote caído. Mas era a mãe que estava lembrando quem ele era. É a mãe que lembra os filhos quem eles são. É os pais que estão lembrando os filhos constantemente. Você precisa de tempo. Não é só a maternidade que exige tempo. Essa é a grande questão. Sim. Seu filho vai entrar na adolescência. É a parte mais desafiadora da vida de um ser humano. Quem vai determinar o grande homem e a grande mulher que o seu filho é, não é só ele bebê. Porque a fase bebê está dedicando de você o tempo que você não está em casa. Sim. O tempo que você tem que deixar de estar na igreja, estar em casa, que você não está viajando e está em casa. Mas quando seu filho está adolescente, é fácil deixar ele com alguém. Já tá... É fácil você assim, ok, meu filho fica em casa Agora sozinho. já dorme sem mim? Não, já ok, não... meu filho pode assistir as redes Sim. sociais. Não. Essa fase é a maior desafiadora. Sim. Essa fase que você tem que estar presente. Essa fase que você vai levantar um altar e não levanta sozinho. Seu filho tem que estar lá do seu lado. Tá lá. Essa fase que você pega ele na mão e fala, eu vou viajar, você vai junto. Você Meu tem que Deus. discernir. Sim. Então, Meu acho Deus que é do um pouco céu. isso. Que loucura, gente. Meu Deus. Eu fiz homeschooling com a Júlia 2 anos. Sim. A Júlia tinha tudo para não fazer homeschooling. Sim. E um dia, no nosso tempo de devocional, estavam nós duas, o Senhor falou comigo, a Júlia não está bem. E o Senhor me falou claramente no meu espírito que ela estava passando situações de bullying na escola. Mas eu não estou falando de qualquer bullying, eu estou falando de investidas sérias Meu Deus. sobre a questão de ideologia de gênero, tudo. E o Senhor falou assim, guarda a Júlia por um tempo, porque vocês prepararam ela muito, sabe, para o altar, mas vocês não prepararam ela para o mundo. Meu Deus. Então, eu recolhi a Júlia 2 anos, dei homeschooling para ela.
Quando eu fui dar homeschooling, eu ouvi muito isso. Poxa, mas é a fase que você mais agora que está em evidência, é uma oportunidade de você fazer as coisas, né? Estava no processo de escrever um livro. Você vai dar homeschooling para a Júlia agora? Você não dá conta, eu dou? O senhor falou que eu dou conta. E eu peguei a Júlia. E foi esse processo todo em cima da Júlia. E ela, mãe, e quando você tiver que viajar? Eu falei, você vai junto? Porque, filho, o que o senhor me falou, na verdade, é o seguinte: você é a primeira pessoa que tem que ver o que eu falo no púlpito. Porque você é a minha primeira testemunha. Se o que eu falo no púlpito, eu vivo em casa. Sim. Então, eu comecei a levar a Júlia nos lugares comigo, nas viagens, nas conferências, nos eventos. A Érica sabe disso. Sim. Então, assim, foi tão importante aquilo que hoje eu vejo a formação da Júlia com 14 anos. Se o senhor me recolhesse hoje, eu iria muito segura com que mulher a minha filha seria. Valeu a pena. Então, eu acredito que os pais, muitas mulheres, elas estão muito preocupadas só com essa estação. Não, mas esse tempo que eu vou dar, elas não olham para a eternidade. Olha, você não está preparando só o seu filho na fase bebê. Você está preparando o teu filho para a eternidade. O Sim. amanhã você pode não estar aqui. O que você colocou no coração do teu filho para a eternidade? Então, você precisa investir o tempo na maternidade, na adolescência e na vida adulta. Na vida adulta. Que loucura isso.